Bom, só complementando um pouco do vídeo anterior, que eu não tive tempo e como falar sobre, tem também o quociente de equilíbrio, que ele vai ser basicamente a mesma ideia da constante de equilíbrio que eu falei no último vídeo, porém ele vai servir para indicar quando a reação vai estar em equilíbrio. Mas agora, voltando para o foco do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o princípio de Le Chatelier. O que acontece? A ideia do princípio de Le Chatelier é que num sistema que esteja em equilíbrio químico, em algum momento ele pode sofrer alguma perturbação, e para compensar essa perturbação, a reação ela vai realizar algum tipo de modificação para fazer com que o equilíbrio seja restabelecido. Bom, basicamente existem 4 coisas que podem alterar essa reação, que são, primeiramente, a concentração, por exemplo, vamos supor que você tem uma reação química, uma reação reversível, como por exemplo essa que já foi mostrada no vídeo anterior, essa daqui, e em algum momento há uma concentração maior de reagentes. Então, se você aumenta a concentração dos reagentes, então a própria reação vai ter que consumir mais reagentes para poder equilibrar essa quantidade maior de reagente, formando assim uma quantidade de produto. Essa seria a ideia de como a concentração afeta o sistema. Outra forma de afetar o sistema é a pressão. O que acontece na pressão? A pressão é importante ressaltar, assim como na constante de pressão parcial, que apenas no estado gasoso é considerado para começar a alteração na pressão, porque os estados sólido e líquido são um pouco alterados devido ao aumento e diminuição ou a diminuição da pressão. Então, o que acontece quando eles estão no estado gasoso, como nessa reação mesmo, em que todas as substâncias estão no estado gasoso, o que vai acontecer? Quando há um aumento de pressão, que quando aumenta a pressão, teoricamente há uma diminuição da superfície de contato, já que a pressão será denominada como força sobre a área de contato. Então essa área de contato vai ser diminuída para que a pressão consiga aumentar. Então, basicamente, quando você faz mais pressão num gás, na reação, você vai meio que comprimir mais essa reação e esses gases presentes. E quando você faz isso, além de diminuir o volume, você também incentiva a formação dos produtos. Já quando você incentiva uma diminuição de pressão, que nesse ponto você vai provavelmente aumentar a área de contato para que assim haja uma diminuição de pressão, então você irá, além de incentivar o aumento do volume, você também vai vai favorecer a reação inversa, que nesse caso aqui seria a reação inversa seria desse ponto para esse, porque a reação direta é desse para esse. Bom, outro tipo de ação que pode alterar o equilíbrio do sistema é a questão da temperatura. Agora, como que a temperatura pode alterar? Aqui eu trouxe um esquemazinho que irá servir para lembrar para todo mundo como realmente acontece a variação de temperatura e como ela afeta no sistema. A variação de temperatura ela afeta até mesmo o rendimento e a concentração, a constante de concentração do sistema. Por quê? Porque, como podemos ver aqui, quando há uma diminuição da temperatura,
E também é importante lembrar que há uma diferença do aumento e diminuição de temperatura e suas consequências dependendo do tipo de processo que o sistema está sofrendo, se ele é exotérmico ou se ele é endotérmico. Bom, no processo exotérmico, que é um processo em que a reação está liberando sua energia, o que vai acontecer? Quando há uma diminuição da temperatura, vai acarretar num aumento da constante de concentração. Enquanto que, quando há um aumento dessa temperatura, você vai gerar uma diminuição na constante de concentração. Ou seja, que seria meio que um resfriamento, ideia assim, desse aqui, esse primeiro. Bom, o outro processo seria o endotérmico. E o que vai acontecer no processo endotérmico? Bom, basicamente nesse processo endotérmico, que vai ser quando o processo, o sistema, está recebendo energia, o que vai acontecer? Quando a temperatura vai ser diminuída, vai acarretar numa diminuição da constante de concentração. Já quando essa temperatura é aumentada, também vai gerar um aumento na constante de concentração. Então, basicamente, você pode pensar nessa ideia de que no processo exotérmico é meio que inversamente proporcional, os dois, e aqui seria diretamente proporcional, mais ou menos uma ideia desse tipo. Agora, o último fator que pode alterar o equilíbrio do sistema seria o uso de catalisadores. Bom, basicamente, catalisadores são substâncias que elas não alteram diretamente o rendimento e a concentração como os outros fatores fizeram e alteraram o rendimento, fazendo com que o sistema produzisse mais ou algo do tipo. Não, os catalisadores não têm esse foco. O foco dos catalisadores, o foco real deles, é aumentar a rapidez do processo, ou seja, aumentar a velocidade. E de que forma os catalisadores vão fazer isso? Bom, os catalisadores eles vão diminuir a energia de ativação da reação. E com essa energia de ativação menor, vai fazer com que a reação aconteça mais rápido e com a velocidade maior. Aqui é um gráfico que mostra basicamente isso, de energia em função do tempo e o que vai acontecer. Bom, aqui temos os reagentes e aqui significaria basicamente a variação disso aqui e da energia em função do tempo vai dar para a gente uma ideia de qual seria essa energia de ativação. Basicamente, esse ponto mais alto aqui, essa parábola mais alta aqui, ela vai ser quando o processo está sem o uso de catalisadores. Como você pode observar, tem um espaço maior, que seria essa variação, que geraria energia de ativação. Enquanto que, quando esse em azul, como você pode ver aqui, bom, aqui nessa parte em azul, na verdade, é quando há o uso dos catalisadores. Bom, então como essa parte tem um catalisador, ela vai ter uma variação menor. Como você pode ver aqui, a curva dela, da parábola, ela é muito menor. E por isso você pode identificar que a energia de ativação também vai ser menor. Por essa energia de ativação ser menor, ela vai fazer com que a reação ocorra muito mais rápido, ou seja, a velocidade em que ocorre vai ser muito maior. E isso é basicamente o objetivo do catalisador, que é aumentar a rapidez em que a reação ocorre. Agora, vou falar um pouco basicamente isso, são os fatores que alteram os sistemas em equilíbrio, que é basicamente o que é dito no princípio de Le Chatelier. E agora eu vou mostrar o livro em que eu me basei, basicamente minha pesquisa inteira, e para apresentar esse vídeo para vocês. Então, o que eu venho dizendo é sobre esse livro aqui, que é O Ser Protagonista, do capítulo 2 de Química, que basicamente foi o que inspirou todo o vídeo que foi feito até agora.